Eu vou começar essa live com a minha amada Evelyn. Evelyn, obrigada por ter aceitado meu convite, amiga. Um grande prazer, uma alegria estar aqui participando. Evelyn, eu já tenho, gente, para quem não sabe, um vídeo com ela no meu canal, contando algumas coisas especiais que nós vivemos juntas enquanto eu estava no coma. Você pode assistir isso lá no meu canal. Mas eu vou começar perguntando. Eu tenho duas perguntas para você, Evelyn. Eu quero que você responda para mim e para os nossos convidados. Eu quero que você nos diga o que foi que você sentiu quando você me viu entubada, careca, com a cabeça inchada lá em coma. O que foi que você sentiu? E como você se sente hoje vendo aquela mesma Vânia do jeito que eu estou hoje, sem nenhuma sequela? Fala para nós sobre isso. Então, boa noite a todos, né? Prazer estar aqui. A Vânia foi uma amiga que, na verdade, eu fiz em Utah, nos Estados Unidos, né? Somos brasileiros, mas nos conhecemos lá em Utah. Hoje ela continua lá, e eu retornei ao Brasil, né? Mas somos amigas eternas, como ela disse, né? Então, eu não estive presente quando aconteceu o acidente, né? Eu estava trabalhando, não pude estar nessa festa. Estava no hospital, né? Oi? No hospital você esteve? Eu estive somente no hospital. Mas logo que aconteceu, eu já fiquei sabendo, né? Tanto que eu logo fui buscar as filhas da Vânia para poder cuidar. Eu falei, o que eu posso fazer nesse momento? Mais um no hospital, não vou ajudar. Então, eu preciso ajudar ela de outra maneira, que seria as crianças. Elas tinham a idade das minhas meninas também, né? Então, eu fui lá e fui buscar as meninas. É interessante, assim, que quando eu fui buscar as meninas, elas estavam calmas, né? Eu achei assim, sabe quando você vai, parece que está indo para a morte, está indo para algum velório, alguma coisa assim? Eu encontro o Cinecil sorrindo, encontro as meninas assim, calmas. Eu falei, gente, calma aí, acho que eu não estou sabendo do mesmo acidente. Não é? Me passaram errado essa informação, porque a informação me passaram que ela estava morrendo, né? Mas enfim. Mas depois de tudo isso, né, isso foi logo a princípio, mas eu tive a oportunidade de cuidar da Vânia no hospital, né, por vários dias, inclusive eu tenho uma dúvida de quantos dias foram, Vânia, que você ficou no hospital? Eu tive o derrame cerebral no sábado 21/6, e eu só acordei na quarta-feira do coma, e eu estive no hospital por 40 dias. 40 dias. Você esteve lá enquanto eu estava em coma, muitas vezes, eu me lembro disso. Sim, muitas vezes, então. Então, conta para nós, o que você sentiu quando você me viu entubada daquele jeito lá? E qual é a relação de você me olhar hoje e ver assim, parecem duas pessoas? Conta para os nossos amigos. Isso. Nós nos organizamos, na verdade, né, como uma organização das mulheres de dentro da igreja, como vamos fazer para cuidar dela no hospital. Então, nós nos revezamos. E tinha algumas irmãs, né, da igreja que participaram desse cuidado com a Vânia. E eu lembro que quando eu fui a primeira vez, eu fui assustada, né? Me falaram mais ou menos como ela estava, e aquela sensação que eu falei, como se estivesse indo para um velório e vai ver aquele corpo no caixão. É mais ou menos isso, é um medo de encarar, né? Mas quando eu a vi daquela forma, assim, confesso que eu chorei, obviamente, né? Tão nova, tão jovem, tão cheia de vida, com filhos pequenos, e ela daquela maneira. Então, assim, foi realmente bastante assustador, muito assustador, né? Chorei, beijei ela, peguei na mão, né? Falava, acorda, Vânia, não faz isso conosco, Vânia. Se tem filhos para criar, mulher, volta. Então, eu conversava bastante com ela, mas assim, foi um susto, mas ao mesmo tempo é interessante, né? Parece que quando você está com alguém ali aquele véu, assim, né? Tá para cá do véu, mas está tão perto para passar para aquele outro lado, é tão assustador. Então, é uma sensação de vontade de falar com ela, ao mesmo tempo confortar. Mas a gente vai cuidar das tuas filhas. Caso aconteça alguma coisa, minha amiga, tá tudo bem, nós vamos cuidar da tua filha, né? Cuide de você, pense só em você. É interessante que eu conversava com você como se estivesse viva. Eu falo demais, eu falo demais,
Na verdade estava, né? Nós vamos ver mais para frente que você estava, porque eu fiz algumas coisas que você lembrou, logo que você acordou, você sabia que tinha Sim. acontecido. Então, realmente, você estava muito viva, né? Eu tinha muito medo disso. Tanto é que eu cuidava com o que eu falava para não falar perto de você, né? E a outra pergunta, desculpa, repete a outra E pergunta, como que eu comparando vejo aquela agora, né? Vânia, aqui com essa que você vê É, agora, o que que isso faz na sua fé, na sua vida? Como que é para você isso? é uma alegria imensa, né? Ver você assim. É um milagre, é uma coisa incrível, né? Saber que você está bem. Hoje mesmo eu contei para umas amigas, eu contei que eu ia participar dessa live e contei, né? E ela falou, mas ela ficou bem? Ela ficou sem sequela? Eu falei que ficou sem nada. Pelo contrário, ela ficou melhor do que ela era, né? A Vânia, a nossa Vânia voltou. Ela voltou alegre, ativa, totalmente curada. Essa é a verdade, totalmente curada. Totalmente. Realmente é, foi muita fé de muita gente envolvida, né? Muita, muita. É impressionante, a gente não tem a dimensão, né? O tanto que abrangeu, assim. Eu lembro que a minha família estava toda no Brasil e era toda a minha família orando e jejuando sem conhecer a Vânia, de tanto que eu falava. Né? Então, assim, eles ficam felizes de saber que ela está viva. É muita gente que se envolveu nisso. E foi incrível, foi assim, poder participar, né? Eu estava no dia que a Vânia acordou. Isso foi algo assim para mim marcante para sempre. Eu toda vez que falo nisso, eu me emociono, eu choro, eu uso essa história nos meus discursos, em palestra, qualquer coisa que eu vou falar, sempre estou usando essa história. Tanto é que meus filhos falam, mãe, chega, você já contou. Eu falei, mas essa ala ninguém conhece, eu vou falar novamente, né? Porque é uma história que é para sempre, né? Eu sempre vou contar, eu participei desse milagre, então Você é viveu isso. isso comigo, né, amiga? Sim, com certeza. Muito, muito E mesmo, aqueceu meus né? pés, que estavam gelados, nunca vou esquecer isso, botou meinha nos meus Sim. pés. Sim, a Vânia, ela era uma sala muito gelada, né? Por causa dos aparelhos, eles tinham que manter aquela sala resfriada por causa dos muitos aparelhos que alimentavam, né? Sustentavam ela ali na cama, né? Você, no caso, eu falo ela porque você não é mais aquela era outra, A minha né? mãe fala, aquela lá morreu aquele dia mesmo, essa É, daí é outra. aquela lá não existe mais, mas enfim. E eu chegava e batia o pé com os médicos, eu colocava meia no pé dela, aquele pezinho. Você acredita que até hoje eu tenho a imagem do seu pé? Eu sei como é seu pé, até hoje, de tanto que eu massageava esse pé para circular o sangue, porque ele estava sempre muito roxinho de Sei lá. frio, né? Então eu colocava meia, os médicos falavam, não é para colocar meia, é para tirar. Eles viravam as costas, eu colocava meia, né? E a primeira coisa que a Vânia, não sei se é para adiantar, mas vou falando, Pode falar. a primeira coisa, quando a Vânia acordou, ela falou, a primeira coisa que ela falou foi dinner, dinner. Ela pedia comida, ela acordou com fome. Sabe o bebezinho quando nasce e ele quer ir pro peito para mamar? Era a Vânia quando acordou, era um bebezinho que estava Acordei com morrendo de fome. fome. Era muita fome, que ela olhava para trás, assim, enquanto ela estava caminhando, que ela acordou e já queria andar e saiu caminhando, ela falava, dinner, dinner, né? Ainda mais que ela só falava inglês, não falava português, Não esqueceu conseguia, todo, é verdade. não lembrava, né? E logo Então, depois eu mencionei você das meias, não isso, foi? foi assim, não sei se foi no outro dia, mas foi muito em seguida, assim, que você falou, não era você que colocou meia no meu pé? Nossa, era tão bom. E você falava assim, delicious. Eu falava, por que delicious? Era engraçado as palavras que a Vânia usava, mas enfim, ela quis dizer que era gostoso, era bom que esquentava o pé dela, né? Então, Muito ela obrigada, minha amiga. O que estava você muito fez viva. por mim, eu nunca vou esquecer, mas eu tenho certeza que o Salvador também nunca vai esquecer o que você fez por mim, por minhas filhas, enquanto estavam achando que a mãe ia morrer. E eu sou muito grata por você,